Bom, então, gravando oficialmente, né, deixa eu dar as boas-vindas oficiais a todas e a todos. Sejam todas e todos muito bem-vindos aqui ao nosso seminário, que eu já venho caminhando esses seminários há algum tempo, né? Desde a pré-história a nossa pré-história antes da pandemia, né? Antigamente era presencial. Eu espero que daqui a pouco a gente possa fazer presencial, mesmo mantendo, não é, de forma híbrida, tá? Mas eu preciso dizer para vocês que esse seminário ele faz parte de um projeto de leitura dos últimos seminários do Lacan, que eu chamo de seminários borromeanos, né? Que a minha ideia, que eu propus a vocês em outros momentos, né? Desde 22, acho que sim. Nós começamos com o seminário 21, que é o seminário Os Não Tolos Erram, né? O Les Non de Perro. Fizemos em 22, se eu não me engano, e no primeiro semestre de 23 eu não fiz, e fizemos o RSI no segundo semestre de 23, né? Essas aulas, os vídeos das aulas do seminário 21 estão lá no meu YouTube, vocês podem lá visitar e dar uma olhada. O do 22, o do RSI, eu ainda estou inserindo lá no YouTube, já tem a primeira aula, são 6 aulas, tá? Então, esse semestre, a ideia é a gente encaminhar uma discussão nesses nossos 6 encontros sobre o seminário 23. A ideia, como eu disse, é a gente, no próximo semestre, pegar o 24, o 25, o 26 e o 27, que o 27 são algumas poucas aulas, né? Mas a ideia é essa, ir até o último seminário do Lacan, né? Esses seminários borromeanos. Porque é um período muito especial da obra de Lacan, né? É um período final, ele não tem uma... Existe toda uma discussão, toda uma polêmica, né, sobre essa história do último Lacan, se o último Lacan, que o Millet também introduziu essa polêmica, se o último Lacan acabava com o primeiro e com o segundo. Isso tudo é bobagem, né? Uma obra, ela tem avanços, e obviamente que a obra de Lacan também vai avançando, e inevitavelmente ela chega num ponto onde ele reformula uma série de questões que ele tinha proposto anteriormente e propõe novas coisas, né? Novas formas. Tá? Então, são avanços de uma obra que não são propriamente rejeitadas, né? Elas são reformuladas. Tá? Então, isso é uma falsa briga. Né? O Lacan briga, o último Lacan briga com o segundo. Não é verdade, são reformulações que estão dentro dos avanços da obra do Lacan. Tá? Mas então, vamos encaminhar esse seminário, esse semestre, sobre o seminário 23 do Lacan, né? Que é esse aqui que vocês já conhecem, né? Tem traduzido. Eu pus lá no grupo a versão em português, tem uma versão em PDF e a versão em francês, né? O francês é bom para vocês verem as figuras, né? Porque nem sempre as figuras são as mesmas, estão na versão do português, tá? E as figuras são importantes. E, bom, como Lacan vai propor essa lógica borromeana, tá? Queria que vocês ficassem completamente à vontade. Eu sei que muitos de vocês ainda não, talvez pela primeira vez, estão aí entrando nessa lógica borromeana, das topologias borromeanas de Lacan. Alguns talvez já estejam mais adiante nesses estudos e tal, mas queria então que vocês ficassem muito à vontade para parar, interromper e perguntar, para a gente poder encaminhar, tá certo? E lembrem-se de uma coisa que o Lacan diz lá no RSI, né? De que o pensamento não acompanha a topologia. Nosso pensamento ele tem uma debilidade, né? É por isso que é importante, recomendei para vocês, né? Os, que a gente vocês possam ter esse material. Algumas pessoas entraram depois, eu acho que não viram. Eu recomendei esse material, que é esse aqui,
que é um limpador de cachimbo que vocês compram facilmente nessas lojas, né? Amazon. Eu comprei o meu na Amazon. Esse aqui já é o segundo que eu compro, né? São que permitem a gente fazer os nós de uma maneira bem interessante, tá? Ou o kitzinho, né, que a colega psicanalista, o marido de uma colega psicanalista lá do Rio, da Yara, faz esses kits aqui também, que são muito interessantes para a gente poder manipular, tá? Então é interessante que vocês possam manipular isso, porque, é, como diz o Lacan, o pensamento, não dá para a gente fazer isso no campo do pensamento. A debilidade mental impede, né? Então é preciso manipular mesmo, tá? Daí a brincadeira topológica que a gente começa e não consegue mais parar, né? Fica fazendo essas coisas, tá bom? É, bom, o seminário, vou começar a falar um pouco do seminário, então, fazer uma introdução a algumas questões, né? Esse seminário é um seminário de 75, 76, né? Lacan se deparou, para quem ainda não sabe disso, né? Se deparou com uma figura topológica que ele chamou de nobo-romeano, mas rigorosamente não é correto chamar de nó, porque não é um nó, é uma cadeia, né? Acho que alguns de vocês já sabem disso, que é uma figura que foi, quando ele estava proferindo o seminário 19, que é o OPI, né? Está traduzido como OPO, e uma assistente lá do seminário dele, que estava fazendo um curso de topologia, levou para ele essa figura que eu estou fazendo nó aqui para mostrar para vocês, que eu acho que alguns de vocês já conhecem, talvez a maioria, né? Que é essa figura topológica aqui, que é uma cadeia borromeana, que o Lacan insiste em chamar de nó, né? Depois a gente vai conversar o porquê que o Lacan insiste em chamar de nó, né? É, e a partir daí o Lacan ficou, o seminário 19, o seminário 20, tá? Eu mando depois, tá, Fabiano? A Fabiana está pedindo para mandar o seminário. No seminário 19 e no seminário 20, o Lacan se refere ao nobo-romeano, que é a cadeia, né? O seminário 20 ele chega a apresentar algumas lições sobre isso, que é o seminário sobre o Ancor, né, mais ainda, mas só no seminário 21 é que ele começa a trabalhar de uma maneira intensa, e daí não para mais, com a cadeia borromeana, né? Por isso que nosso projeto é pegar esses seminários borromeanos do 21 até o fim, tá? E isso tem uma série de efeitos, porque Lacan, com a topologia borromeana, ele está ultrapassando uma série de coisas, né? Inclusive a topologia das superfícies com as quais ele trabalhava antes. Vocês já devem ter ouvido falar do toro, do cross-cap, da garrafa de Klein, da faixa de Möbius, essas, né, topologias de superfície que ele introduziu na psicanálise no seminário 9, onde ele vai falar da identificação. E daí ele começa a trabalhar com elas até se deparar com essa figura aqui, para você ver como não é um abandono, porque depois, no seminário 24, ele vai voltar ao toro, né? E vai fazer uma cadeia borromeana, um nó borromeano com toros. Isso aqui não é um toro, porque o toro é como se fosse uma câmara de ar, né? Mas isso aqui, ele faz no seminário 24, ele faz essa figura com toros. Então, ele retoma o toro, que é aquela câmara de ar, né? Eu não estou com toro aqui, mas enfim. É, e ele faz um avanço muito importante na psicanálise, é, porque na obra dele ele está também ultrapassando a própria concepção de linguagem com a qual ele trabalhava. Um pouco isso que a gente estava falando sobre o Joyce antes, né? Lacan, veja bem, ele trabalhava numa perspectiva que era uma perspectiva que ficou durante um chamado segundo período da obra dele, né?
que ficou muito conhecido, que foi o período em que ele desenvolveu toda a teoria do significante, deu uma proeminência ao simbólico, e proferiu um axioma que vocês certamente já ouviram, que é aquele famoso axioma de que um significante representa o sujeito para outro significante, né? A ideia de estrutura de linguagem, nesse momento, era uma ideia bipolar, né? Binária, onde ele trabalhava com S1 e S2, né? Essa lógica da significação. A partir de um determinado momento, Lacan vai modificando isso no seminário 16, ele faz um seminário e demonstra a impossibilidade da... Isso é um seminário anterior ao seminário do discurso, né? É o seminário 17. No seminário 16, ele demonstra matematicamente, inclusive, com a lógica matemática do para-ordenado, ele vai demonstrar a impossibilidade do S1 chegar até o S2, né? Então, o modelo da significação, né, S1, S2, ele vai caindo por terra, né? Veja bem, não é que, voltando àquilo que eu disse, ele não abandona, mas ele vai descer para um nível abaixo das operações de significação, né? As operações de significação, S1, S2, elas permanecem nos discursos. Vocês lembram da topologia dos discursos, né? O Lacan já vai mostrar que toda operação de significação deixa um resto, né? S1 e S2 produz o objeto A, né? Então, essa ideia de linguagem como significação, ela vai sendo ultrapassada no bom sentido, porque, como eu disse, não é que ele abandone, porque a ideia de significação permanece, né? Só que Lacan, ele começa a trabalhar numa relação mais direta entre não mais unicamente entre o significante 1 e o significante 2, mas entre a letra e o real, né? Lacan, ele começa a se interessar em fazer o que ele chama de uma nominação do real, né? E não mais simplesmente uma significação. Ele está interessado, ele tentou fazer isso com a topologia, mas também com a matemática e com a lógica, né? Ele está querendo fazer uma escritura do real como a lógica e a matemática fizeram, né? E ele, então, como eu disse, quando ele encontra a topologia borromeana, ele meio que ultrapassa também a topologia lógica, topologia não, a matemática e a lógica. Entendam esse meu ultrapassa não como um abandono, né? Foi aquela crítica inicial que eu fiz, mas como uma reutilização, né, de outras formas, tá? Então, isso aqui para Lacan é uma escritura do real, né? É a forma, veja bem, para que vocês entendam melhor o que eu estou dizendo. O encadeamento da estrutura de linguagem era uma cadeia, no sentido da cadeia de significantes. Como você tinha o S1 amarrado ao S2. Essa amarração, por exemplo, ela era permitida por pontos de ancoragem da estrutura de linguagem. Significantes que se amarravam e que eram fundamentalmente dois: o falo e o nome do pai. Vocês conhecem o grafo do desejo? Se lembram do grafo, vocês vão ver, por exemplo, que o grafo é um outro desenho, né? Não é igual esse aqui. Mas esse aí que o Alan está mostrando, exatamente. O grafo, ele tem pontos de cruzamento, não é? Que são diferentes desse aqui, porque no grafo os cruzamentos são de duas retas. Então você tem 4 pontos, a base do grafo só tem 2, né? Mas no grafo todo são 4 pontos, que como se você tivesse a amarração da estrutura do sujeito, não é?
nessa forma de cruzamento, né, de duas retas. Tá? É como se você dissesse e aí eu já vou dar um passo adiante, algum enodamento tem que ter na estrutura. Né? Quando a gente fala, eu estou falando aqui, se eu não estou delirando, é razoável que eu suponha que vocês estão me entendendo. Né? E quando vocês falam, eu entendo vocês também. Tem uma lógica, inclusive no gráfico, a parte de baixo é exatamente essa parte da amarração da linguagem do discurso egóico, que é mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, quando a gente aprende a falar, a gente supõe que existe um enodamento qualquer na forma como a gente fala. Né? Lacan, inclusive, diz, olha, tem algumas pessoas que não têm esse enodamento. Ele não diz assim, eu já estou fazendo a leitura borromeana do que ele disse antes, tá certo? Mas os psicóticos, no texto de Lacan chamado Uma Questão Preliminar, é um texto que é, vamos dizer assim, a referência do modelo dessa época, né? É uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, que está nos escritos. Ele vai dizer isso. O quê? Algumas pessoas têm um certo desencadeamento da estrutura de linguagem, porque tem um ponto desses, no seminário 3 ele diz a mesma coisa, né? Tem uma foraclusão de um significante que amarra essa cadeia de significantes, que é a tal da foraclusão do nome do pai, e, consequentemente, no seminário 3 tem um esquema que eu recomendo que vocês olhem, pelo menos, não precisa nem... Se quiserem ler também, tudo bem, mas é o esquema I, é o esquema R, né, do seminário 3, que são esses dois pontos, o pai e o falo, é um quadrado, né, o pai e o falo amarrando a estrutura, e o Lacan vai mostrar que a psicose é exatamente a soltura nesses dois pontos. O falo e o pai são foracluídos, foraclusão do nome do pai leva à elisão do falo, e a cadeia, a estrutura se solta e se transforma no esquema I. Né? O esquema E se transforma no esquema I, que é o esquema da psicose. Né? Ele fica com a realidade deformada, ele parece um S. Né? O esquema I é tipo um S. Tá? Bom, eu não vou entrar nisso porque a ideia não é essa, é só para mostrar para vocês de que a estrutura ela era amarrada, com pontos. Né? E o ponto com o qual Lacan trabalhava aqui era o ponto da geometria, que era o ponto cruzamento de duas retas. Na geometria, eu vou começar a mexer aqui A geometria, isso aqui é um ponto. Né? Cruzamento, vocês se lembram disso do ensino médio, segundo grau, né? Isso aqui é um ponto. Né? Cruzamento de duas retas. Isso aqui, façam de conta que é uma reta, tá? Aqui o bicho está todo. Tá bem? O Lacan trabalhava com essa concepção geométrica do ponto. Tá? A partir de um determinado momento, quer dizer, isso era a concepção de linguagem. Tá? Você tem amarrações. A lógica da significação, S1, S2, está aí. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Tá? Tenham paciência. A lógica da significação e a amarração da linguagem está aí, S1, S2. Tá? Lacan trabalhava nesse nível, nesse ponto, com a ideia de ponto significante. Né? Esses pontos de cruzamento está lá na estrutura. Está nos esquemas, no esquema R, está no grafo, enfim. E a ideia era exatamente essa. Se faltar um significante, a estrutura se desamarra, se desinova. Né? A explicação, por exemplo, que Lacan dá lá nesse texto que eu recomendei, né, que de uma questão preliminar ao tratamento da psicose, é isso. Que quando se eu estou falando e vocês estão me entendendo, é porque a gente precisa supor que tem alguma amarração na linguagem. Tá? Esses dois pontos, tanto é que o sentido aparece lá no, no grafo. Né? Quando isso se solta,
e alguém fala, como um psicótico, por exemplo, em crise, você não entende. Né? Quer dizer, por que você não entende? Porque a estrutura está desamarrada. Os dois pontos de amarração e que produzem um sentido e a significação, a foraclusão do nome do pai e a elisão do falo desamarram. E é por isso que você não entende. Tá? Tudo bem? Isso tudo é o período simbólico de Lacan. Isso explica, inclusive, a lógica do inconsciente freudiano. Né? Seminário 5, seminário 6, Lacan trabalha muito a lógica ele produz o grafo, né? E a lógica metafórica e metonímica da estrutura de linguagem. E isso passa a ser um entendimento geral da estrutura de linguagem. O sintoma, por exemplo, para entrar na nossa temática, era uma formação do inconsciente, portanto, uma metáfora, um significante metafórico que era produzido, e aí o Lacan está acompanhando Freud, né? Uma formação do inconsciente, está lá no seminário 5, cujo título é As Formações do Inconsciente, portanto, um significante que se produzia como uma metáfora. Tá bem? O problema qual é? Que Lacan começa, se tiverem alguma questão com relação a isso, eu passei rapidamente os 20 primeiros anos da obra de Lacan, né? Quer dizer, vocês podem também me parando aí. Onde é que eu quero chegar? Esses pontos de amarração da estrutura, Lacan começa a perceber que não operam como ele supunha. Que existe que essa a amarração S1, S2, estamos dentro da estrutura do simbólico. Tá? Lacan vai chegar a uma conclusão no desenvolvimento da própria concepção de linguagem e a partir da noção de gozo na sua obra, ele vai demonstrar que a estrutura de linguagem é insuficiente. E a função da estrutura de linguagem passa a ser outra que não mais a operação de significação. A estrutura de linguagem, ela passa a ter uma outra função, que seria grafar o gozo. Nos seminários sobre os discursos, como eu disse, ele demonstra a impossibilidade de S1 chegar a S2, né? No seminário 16. No seminário 17, ele vai dizer que os discursos são aparelhos de gozo. A gente tem falado disso na nossa discussão lá na universidade sobre o semblante e tal, né? E como os discursos na cultura, no laço social, interditam, né? Organizam o gozo no laço social. Portanto, os discursos são aparelhos de gozo, eles grafam o gozo do corpo. Tá? O que é que Lacan faz? O Lacan começa a se preocupar, então, num nível que é um nível da linguagem, da relação nossa com a estrutura de linguagem, que é um nível abaixo da operação de significação. Tá? Que é o nível, que é o que eu estava falando antes. Né? Ele vai querer saber o que é que acontece nessa primeira grafia do gozo do corpo. O que é que a gente faz? Porque a significação, o S2, vem depois. Como é que nós conseguimos grafar o gozo do corpo? É como se ele dissesse, e aí ele inventa um conceito, e não sei se já ouviram falar, que é o conceito de la língua. La langue tem uma tradução a língua, que eu não gosto. Eu acho que la língua mantém a lalação de la langue, né, em francês, então. Tá certo? Veja bem. Oi, Simara. Diga. Leonardo, só para tu repetir, a língua é uma forma de grafar o gozo do corpo, é isso? A língua é a manifestação do corpo, como ele chama, o corpo substância gozante.
o corpo goza, é como se você pudesse imaginar, obviamente tudo isso é muito teórico, né? Porque é difícil você imaginar um corpo antes da linguagem, porque o corpo já está afetado pela linguagem desde sempre. Mas é como se você pudesse imaginar um gozo anterior à linguagem. E não é bem isso, porque a língua já é o efeito da... Ele diz assim, a qual a essência entre o real, entre a linguagem e o corpo. Na linguagem, penetra no nosso corpo e faz eco. Pulsão, não é? O que o Lacan chama o eco do dizer, que vem do outro, inclusive. Né? Existe um dizer que, de alguma maneira, inoda ou tenta inodar o gozo do corpo. Imaginem um bebê, tem o famoso exemplo do bebê que balbucia. Né? Se você observa um bebê aos 6 meses, por exemplo, esse bebê, ele não... É como se você tivesse que supor que ele ainda não tem a amarração, né? S1, S2. Então, o corpo dele é como se ele tivesse ali um exemplo de la língua. O corpo lala. Né? O corpo, o bebê faz uma série de mugidos, rugidos e, não é? Uma série de movimentos, de sons, e la língua para Lacan tem muito a ver com o sonoro, né? Que não tem nenhum sentido. Né? Não faz nenhum sentido. Ali, quando você vê o bebê fazendo blum, 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 blá, blá, blum, blum, né? Essas coisas que o bebê faz no balbucio, é uma demonstração de que o corpo goza e que uma manifestação de la língua. Tá? Danziado, Oi. o Fordá, né, que o netinho do Freud faz, oh, né, um pouco isso, assim, uma lalação. Ah, Mas veja bem, o Fordá já tem uma oposição binária. Né? hum, O OA, que é exatamente isso que acontece com o bebê. O Lacan, o Lacan, não é bem o Lacan, o Ferenczi vai dizer isso, né? E o que acontece? O Lacan vai dizer isso também, que tem um determinado momento em que nós somos submetidos ao imperialismo da língua, imperialismo da linguagem. Por exemplo, o bebê que simplesmente lala tem um determinado momento em que ele faz uma posição binária. Mamá, a, o, fordá. Essa oposição amarra a, a manifestação gozosa do corpo do bebê. uhum, Quer dizer, ok. aí você vai ter uma sobreposição, entre aspas, porque não sobrepõe, né? Você vai ter uma sobreposição dessa amarração da lógica da significação por sobre a língua. Uhum. Tá? E a partir daí nós estamos submetidos ao imperialismo da língua, da linguagem. Oi, Lucas, diga aí. Eu não sei se está dando para me ouvir bem. Sim, tá. Tá, entendendo que essa coisa, né, da expressão do bebê nesse lalá, né, nessa coisa do próprio corpo, né, se essa expressão tinha na língua, você falou que esses sons, né, esse murmúrio, ele não tem sentido, né, para o bebê, pro bebê no caso, né, Sim. mas aí quando você fala do eco do dizer, é sobre esse encontro, tipo, do bebê na língua e o outro, né, aí, lógico, na metáfora da família, né, e tudo mais, dando sentido para a língua, é isso? Também, né? Porque essa amarração vem exatamente do outro, né? Quer dizer, existe, e você tem razão, quer dizer, os ruídos do bebê, os gemidos do bebê, os gritos do bebê, eles são interpretados por um outro da linguagem, o outro do simbólico, né? Mas veja que a manifestação do gozo do bebê é um efeito do eco do dizer, que é isso que Lacan vai dizer. A pulsão é a comprovação de que existe um eco do dizer. O eco o dizer, ele é um tipo de transmissão que não tem a ver propriamente com a linguagem, com o que se diz, né? Mas é algo que se transmite para o bebê e que faz o corpo do bebê gozar, entende?
essa é uma forma que, como Lacan define o dizer, é uma forma que implica, obviamente, a presença do outro da linguagem. Essa coalescência da linguagem, ela tem esse efeito sobre o corpo. A linguagem penetra no corpo do bebê e faz o corpo gozar. A letra implica uma tentativa de grafar esse gozo. Entende? E mas veja bem, a amarração vem depois. Né? A amarração dos significantes, do AA, do fordar, vem depois. Fica um momento aí anterior, que é o momento do gozo do corpo de La Língua, do corpo substância gozante. Ora, isso quer dizer, Sônia, você quer falar? Não. Não, é porque, só para comentar que eu achei que era Freud que deu a significação for e dá, né? O bebê só fazia os sons, né? É isso, mas Não, tudo bem, não, estou não. acompanhando o que você está dizendo. Não, no caso do Fordar, não. O bebê, ele mesmo faz a oposição, né? É uma oposição imaginária, é uma tentativa de simbolizar, na interpretação do Freud, é uma tentativa de simbolizar a ausência imaginária da mãe, né? A criança desaparece como objeto, aquela brincadeira do aparece e desaparece, todo bebê faz, né? O bebê que faz, não, a gente que faz com o bebê, né? E o bebê passa a fazer também. Mas veja que o bebê já está fazendo a oposição, não é? E olha, Joga o carretel para fora do berço e diz for, e o dá, né? Uma forma dele presentificar o objeto. isso a língua ainda é anterior a isso, né? A língua é anterior a isso, né? É anterior à linguagem. Gozo puro, eu vou lhe propor o seguinte, que ao invés de você dizer gozo puro, diga assim, corpo, substância gozante, né? Que é como Lacan, porque nenhum gozo é puro, né? Gozo, substância gozante. Corpo, substância gozante. Tá? Porque veja que, qual é a questão aí? Que, obviamente, a lógica da significação, ela não desaparece com o gozo do corpo de La Língua. O que é que a gente quer onde é que o Lacan quer chegar? Que a nossa relação com a letra e a linguagem não é uma relação de significação unicamente. A relação de significação, rigorosamente, perde a importância. Não que ela seja abandonada, mas ela perde a importância. O Lacan vai trabalhar agora com um nível de muito mais com a ideia de letra, que é isso que faz essa grafia do gozo do corpo, do que com a ideia de significação. Tá? Então, por exemplo, nós precisamos, quando o Lacan vai falar é outro gozo, não é? É outro gozo, porque veja bem, o que é que acontece? O gozo, rigorosamente para Lacan, a pergunta, não sei se todo mundo viu a pergunta quem foi? Do Lucas, né? Se o gozo é o mesmo sentido do gozo dentro da repetição do sintoma no esquema pulsional? Não propriamente, porque para Lacan o que é que acontece? Você tem um corpo substância gozante e esse corpo ele vai sendo grafado pelos significantes e pela letra. O gozo fálico, por exemplo, rigorosamente todo gozo é gozo do corpo. Você tem um gozo, que é o gozo fálico, que Lacan, inclusive, citou na cadeia borromeana, que é um gozo sexualizado do corpo, né? Que é exatamente o que o falo faz. Ele sexualiza uma parte do gozo do corpo. Mas uma boa parte desse gozo permanece não sexualizado. Veja que fora do corpo, exatamente. O gozo fálico é um gozo fora do corpo, é um gozo na linguagem. Tá? Mas vejam que no seminário 20, por exemplo, Lacan já estava demonstrando que existe um gozo do corpo, o corpo substância gozante. Existe um corpo que é grafado pela lógica fálica
e sexual do um pai, né? Que é o lado masculino, e existe uma parte desse gozo que fica fora da linguagem. O gozo na linguagem é o gozo fálico, é esse gozo que é bordado e grafado pela linguagem. Mas tem uma parte do gozo que fica fora da linguagem, que é o que Lacan vai chamar de gozo feminino, né? Ou gozo do outro. Tá certo? Então, veja bem, se o Lacan, de alguma maneira, desce um nível no que diz respeito, essa história de descer nível é meio complicado, mas tudo bem, é por uma questão didática. Se ele, de alguma maneira, vem para um nível abaixo da linguagem, primeiro a linguagem, ele começa a se perguntar, e se não é mais o significante que inoda, que amarra a estrutura, ele começa a se perguntar o que é que inoda a estrutura. Né? Veja bem, por que o Lacan se interessa, só para terminar essa história de La Língua, né? E por que o Joyce é tão interessante para o Lacan? Porque todo mundo escreve a partir do imperialismo da língua. Né? Todo mundo escreve e fala a partir do imperialismo da língua. Essas amarrações da estrutura de linguagem, elas são muito próprias da escrita, né? Da escrita, de alguma maneira, entende? É difícil você fugir da lógica da significação. Veja, o Joyce consegue fazer isso. O Joyce consegue, que para você fugir, tem uma, agora eu não me lembro se é no seminário 3 ou é no texto das psicoses, né, na questão preliminar. O Lacan vai dizer assim, só os loucos são livres. O que ele está querendo dizer? Que o neurótico ele está submetido ao imperialismo da língua, à lógica da linguagem, e nós estamos presos a isso, não conseguimos sair daí. Você só sai daí se você for louco, se você fizer uma foraclusão. Isso lá aquele período. Né? Pois bem, o Lacan se depara com um cara que faz isso sem necessariamente ser louco. Tudo bem que o Lacan pergunta, vocês vão ver, uma das lições do seminário, Lacan pergunta, Joyce era louco? O Firenze pergunta também, mas a gente também não poderia perguntar se o Lacan era louco, não é? Ou se nós que estamos lendo o seminário 23 do Lacan, se nós também não somos, não é? Veja como isso é importante, inclusive, para a clínica. Né? Afinal de contas, quem é que é louco, quem não é? Mas, enfim, isso depois a gente volta a isso. Né? O que é que acontece? Qual é a grande sacação do Joyce? Né? Pois é que ele consegue, porque veja que o Joyce é diferente do Schreber. Né? O Schreber delirou, tudo bem que ele amarrou, o Schreber amarrou as coisas a partir daquele delírio maravilhoso que ele produziu e se organizou com isso. Né? Ele fez um acordo santomático, como diz o Chestman, né? Ele fez um acordo santoma com o pai, um delírio que organizou a vida dele, inodou a estrutura. Né? E ele virou a mulher de Deus e tudo bem, né? Ia criar uma nova raça com Deus. Né? Veja que o Joyce não está delirando. Tá? Tudo bem que alguns textos dele são ilegíveis. Pois alguns textos do Joyce são tanto quanto ilegíveis. Mas ele consegue, o Lacan vai dizer, o Joyce consegue, de alguma maneira, ultrapassar o imperialismo da língua sem ser louco, porque o Lacan vai dizer, ele não é psicótico. Ser louco é alguma coisa. Tudo bem, pode até ser, porque nesse sentido de que todo mundo é um tanto quanto louco. Mas o Lacan diz, ele não é psicótico. Ele pergunta para o Jacobet, Jacobet foi o cara que convidou o Lacan, que era especialista em Joyce, né? Convidou o Lacan para proferir uma conferência, que é exatamente essa conferência Joyce Sintoma, que vocês vão encontrar no fim do seminário, que eu recomendo que leiam.
E o Lacan pergunta para ele, o que você acha? O Jacobé não sabe dizer muito bem, né? Mas vocês sabem que o Joyce foi consultar o Jung, né? E o Jung disse que ele era psicótico, né? E o Lacan discorda completamente. Ele tinha uma filha esquizofrênica, tinha um outro filho alcoólatra, né? Quer dizer, as consequências do Joyce, da posição do Joyce, foram complicadas, né? Mas a Lúcia era esquizofrênica, é a filha do Joyce, e dizia que era telepata, né? E o Joyce acreditava. Depois a gente vai tentar entender por quê, né? A telepatia como a história das palavras impostas, né? São palavras impostas ao outro que aparecem e o sujeito acha que é telepatia, né? E a Lúcia achava que era. E o Joyce, como eu disse, defendia ela e achava, ela obviamente que estava internada, né, como esquizofrênica, mas o Joyce defendia a Lúcia e dizia que ela tinha razão, ela era telepata mesmo, né? Aí o Lacan pergunta também, mas para quem é que as palavras não são impostas? Não sei se vocês sabem do que eu estou falando das palavras impostas, né? São determinados casos. Lacan tem nas apresentações de casos, tem um caso dele muito interessante que ele apresenta. Lacan, apesar de ter abandonado a psiquiatria, ele nunca abandonou a apresentação nos hospitais psiquiátricos que ele fazia, né? As apresentações de casos psiquiátricos que ele fazia no hospital. E que hoje em dia quem faz é o Schemark. O Schemark morreu agora, né? Mas o Schemark deu continuidade às apresentações de casos do Lacan. E ele tem um famoso caso do telepata, do cara que se achava telepata, né? De que recebia, olhava para você e recebia seu pensamento, né? Os pensamentos invadiam. E que era essa história das palavras impostas, né? E o Lacan se pergunta exatamente se o Joyce não tinha uma coisa parecida, né? Apesar de que ele se pergunta se, para quem é que as palavras não são impostas? Uma boa pergunta, né? Se nós estamos submetidos ao imperialismo da língua e da linguagem, a gente também tem palavras impostas. Tudo bem que você tem um enodamento qualquer. Mas, enfim, voltando ao interesse do Joyce, o que é interessante do Joyce é que o Joyce escreve numa lógica abaixo da significação, que não é S1, S2. É uma lógica de La Língua. Lacan chega a dizer isso, que o Joyce escrevia e que ele tem o próprio Jacobé e outros, né, que conheciam a história biógrafa do Joyce, diziam isso, e que quando ele escrevia às gargalhadas, né? Isso é muito curioso. O que é que interessa isso a Lacan? Mostrar que tem um momento, que existe uma relação entre a letra e o gozo do corpo. Que a estrutura de linguagem e a letra buscam essa grafia do gozo do corpo. Tá? Veja que isso na clínica, o que é que o Lacan faz? Ele leva isso, ele já tinha feito isso, estava trazendo isso para a clínica. Ao contrário da ideia de significação ou de sentido, que está muito presente em Freud, né? Na lógica do inconsciente em Freud, Lacan vai propor o que ele chama de um inconsciente real. Lá no Seminário 22, ele propõe isso, onde a relação com a estrutura de linguagem ela tem que ir pela sonoridade, que é a sonoridade da língua, e não pelo sentido ou pela significação. Professor, Oi. é isso que tem a ver com o que você falou no começo sobre a letra e o real, aquela diferença entre nominação do real e significação do real? Exatamente. A letra, nós temos um movimento anterior, que é o movimento de nominação. Nominação, Lacan, inclusive, no seminário RSI, ele vai
fazer essa demonstração, né? Ele vai falar das 3 nominações: a nominação real, simbólica e imaginária. Ele pega a angústia, o sintoma, angústia e inibição, sintoma e angústia do Freud, e vai dizer que esses são nominações. A nominação do real é a angústia, a nominação do simbólico é o sintoma, e a nominação do imaginário é a inibição, que são formas de grafar o real, né? Veja que aí nós entramos no nosso tema também de uma maneira mais direta, de que o sintoma, em Lacan, eu vou chegar no sintoma, tá? O sintoma, em Lacan, ele também já tinha sofrido uma modificação, tá? O sintoma, obviamente que o Lacan acompanha Freud até um certo momento, que é essa ideia do sintoma como metáfora, né? O sintoma como a mensagem, né? Que, alguma coisa que envia uma mensagem para o outro, que é um significante metafórico. A ideia do Freud, vocês lembram, é um acordo, né? Entre o desejo inconsciente e o recalque, e, enfim, é uma ideia substitutiva, que para Lacan a ideia substitutiva é uma ideia metafórica e tal. Tudo bem. Mas no RSI, na terceira, que é uma conferência anterior ao RSI, o Lacan vai dizer que o sintoma, e não o symptôme, eu vou manter a escrita em francês para a gente poder diferenciar sintoma de symptôme, tá? O sintoma, em Lacan, passa a ser uma nominação do real. É a forma, ele usa, por exemplo, o exemplo do Hans, numa outra, vou recomendar para vocês também, eu acho que na conferência, porque são 2 conferências do Joyce, tá? São 2 conferências diferentes com o mesmo título, Joyce, o sintoma. Tem uma conferência chamada Joyce, o sintoma, que está no fim do seminário 23, está como anexo desse seminário, e tem outra conferência com o mesmo título, no Outros Escritos, tá? Ambas intituladas Joyce, o sintoma, tá? Que eu recomendo que vocês leiam as 2. E o Lacan vai dizer numa outra, acho que numa dessas conferências, ou numa outra conferência de Genebra, ele vai dizer que, por exemplo, o sintoma do Hans, o cavalo do Hans, era uma forma dele nominar o real, né? Era a maneira que ele tinha para dizer, para nominar o que estava se passando com ele. O cavalo, a fobia, né, foi uma forma dele nominar o ataque que ele estava sofrendo do corpo, do gozo do corpo e do sexo, né? Aí descobrindo o sexo. Diga aí, Tadeu. Oi, professor, boa noite, colegas. Eu tenho uma dúvida que eu fico nessa questão da nominação. No seminário 22, a gente chegou a ver, e é a última lição que ele fala, da inibição, sintoma e angústia. Eu entendi que a nominação no imaginário seria a inibição, no real, a angústia, e no sintoma, o sintoma. Mas pensando assim na clínica, uma falha, né, um lapso ali entre o imaginário e o real, se fosse fazer uma nominação no real, por exemplo, seria o nome de sintoma também? Ou o sintoma é o quarto elo, ou só é quando é a nominação no simbólico? Pois é, aí você entrou numa polêmica que, se você for por Lacan e por alguns autores, como, por exemplo, Firenze, que é um autor que, infelizmente, não tem nenhum livro dele publicado em português, mas é um cara muito bom, tem uns 2 ou 3 livros dele. Ele tem um livro, que até tem em espanhol, que é sobre o seminário, sobre esse seminário, né? Estou encontrando ele aqui. Mas, enfim, se você for pegar o Lacan no seminário 23, o sintoma, ele é uma reparação do simbólico. E nada mais do que isso, tá? O Firenze vai dizer isso também, de que o sintoma é uma reparação do simbólico. Que no nó lá do sintoma, o sintoma está atrelado com o simbólico. Agora, você vai pegar outros autores pós-lacanianos, vamos dizer assim, né?
o Chesterman, por exemplo, o Bosserud e outros autores, esse que eu recomendei também, a Sevasco e os textos da Sevasco, que vão dizer outra coisa. O Chesterman é muito interessante, mas o sintoma para ele é pau para toda obra, né? Ele usa o sintoma, ele generaliza. Eu estou lendo um cara aqui chamado Guilherme Gaetano, que ele mete o pau no Chesterman, né? Ele faz uma crítica severa ao Chesterman, eu achei interessante, porque o Chesterman ele generaliza o sintoma, né? E aí é complicado você... Enfim, são formas de que as pessoas... Porque o problema qual foi? É que o Lacan deixou esses trabalhos inacabados, né? E aí Porque, Leonardo, a nominação do próprio Joyce não seria no imaginário? Quando ele vai apresentar, a correção que faz, a suplência não seria no imaginário? Que ele fala até do corpo de Joyce que cai como casca, mas ele coloca como Santome. Joyce ou Santome, né? Mas veja, tem duas apresentações na verdade, tem 3 apresentações do nó de Joyce no seminário. O Lacan, né? Tem 3. Tem uma, que é exatamente essa que você está falando, que é quando o lapso entre o real e o simbólico, que o corpo cai, né? Deixa eu fazer aqui para vocês já começarem a... Vamos supor que aqui, ó, o real é o azul, o simbólico é o vermelho e o imaginário é o bege, tá? Existe uma coisa que Lacan passa a trabalhar no seminário 23, que é o lapso, que é um erro de cruzamento. Imagino que todo mundo saiba, se não sabem, me digam que eu lembro, de que o novo-romeano ele tem uma ortografia. Ele é feito assim, né? Você coloca um em cima do outro e não dentro, né? E aí você vai passando por cima e por baixo, por cima e por baixo. Você tem que obedecer essa ortografia do nó, porque se você não obedecer, ele não é borromeano. Tá? É isso aqui, que é o nó borromeano. A característica dele, lembrando, é que se você tirar qualquer um, eles caem, né? Eles se soltam. O que é que o Lacan faz? Para exatamente entrar nessa problemática, que é muito interessante, né? A ideia de Santoni como sendo uma reparação de uma coisa que ele vai chamar de lapso. Tá? E aí ele vai dizer, o lapso o que é? É que aqui o simbólico está passando por cima do real. Né? É o que é que acontece? Isso aqui é um nó borromeano. Se eu cometer um lapso, se eu pegar, por exemplo, e passar o simbólico, que é o vermelho, ao invés de passar por cima, passar por baixo, tá? Isso foi exatamente o lapso do Joyce. O que é que acontece? Você vai ter o imaginário cai, tá? Você tem o simbólico e o real enodados e o imaginário cai. Isso é polêmico porque nem todo mundo aceita isso, né? De que há um desenodamento. Mas tudo bem, depois a gente discute isso. E que para o Lacan, o que é que acontece? Implica a relação do Joyce com o corpo. O corpo é imaginário. Só que o que é que Lacan vai dizer? Quem faz a correção desse lapso é o ego do Joyce. Né? É um quarto que aí essa correção ela é exatamente no lapso. Tá? Você vai ter Aí vai ficar difícil fazer agora, porque eu teria que ter um menorzinho para fazer. Né? Quer dizer, você vai ter um quarto elo, vou ter que cortar aqui depois, né? Que exatamente no lugar do lapso, ele vem nodar e faz... Pronto, aí. Exatamente aí o que o Alan está mostrando. Né? Exato. Está lá no seminário também. Então, essa é a correção do Joyce. Tá? Mas depois o Lacan vai apresentar outra, que é exatamente o outro nó de 4, que é o nó do Santoni, que isso aqui é um nó de 4. Né? Observem que você vai ter dois pares, né? O Lacan vai dizer, são 2 falsos furos. Então,
nesse caso aqui, você vai ter o santoma e o simbólico amarrado. Né? Não se preocupe não, que depois a gente vai fazer isso com mais detalhes. Tá? Então, veja, para Lacan, nesse seminário, o santoma é uma correção do simbólico. É por isso que o Joyce não é louco. Tá? O Joyce não é louco porque ele inventou uma outra forma de escrever. Tá? O que é que tem de interessante aí, que é, inclusive, do ponto de vista clínico? Né? Lacan, nesse período borromeano, ele está tentando fazer mais um distanciamento de Freud. Ele está se deparando com o fato. Oi, Simário, diga. Desculpa te interromper, Leonardo, mas é que tu falaste no distanciamento, isso também opera um distanciamento das psicologias, né? Porque, pelo que tu estás falando, as psicologias, quando longe chegam talvez no sintoma. A psicanálise trabalha com o sintoma, é isso? Ah, veja, a própria forma de trabalhar com os sintomas, a psicanálise já está anos-luz à frente da psicologia, né? E com o sintoma é outra coisa, é outro avanço, inclusive, né? Diga aí, Carol. Então, professor, que você falou no caso do Hans, aí eu fiquei pensando qual é a diferença da nominação no caso do cavalo, né? Porque assim, na interpretação do Freud ele, enfim, faz a interpretação dele, né, em relação ao pai. Eu queria entender a diferença dessa nominação, assim, você usou o caso Hans, e no caso do Freud, né, essa diferença. Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Vou responder, você me diz depois se eu entendi ou não, tá bom? Que veja, o Freud trabalhava, e o Lacan também trabalhava, sempre com essa ideia de que o que inodava a estrutura era o nome do pai. Tá? Tanto Freud faz isso, como o Lacan até um determinado momento. Tá? Então, é como se você dissesse, o neurótico, de maneira geral, ele tem o pai como um santômio. Santômio o que é? É um quarto elo que vem inodar esses três. Você tem, como se você tivesse os três desinodados, tá? Que é o que Lacan vai dizer que que aconteceu com Freud. Né? Freud tem os três elos desinodados. E você precisa de um quarto elo. Veja que se antes o que inodava a estrutura eram pontos de amarração significantes, agora já não é mais. É um quarto elo que vem dar um inodamento borromeano à estrutura, tá? Como é que a gente faz o nó de quatro? A gente faz uma orelha, tem uma forma mais difícil que é pelo inodamento, tá? A gente faz aqui uma, que a gente chama de orelha. O, o Cevasco, não, o parceiro da Cevasco, né? E você faz assim, ó, você pega as duas orelhas, tá? Faz isso aqui, ok? Aí você passa o quarto aqui, você faz um par, né? Fecha, e o outro passa do outro lado. Tem um enodamento, pela mesma lógica do passa por cima e por baixo, que não é igual ao nó borromeano, né? Que é mais difícil de fazer, mas a gente pode fazer também. E aqui você tem um nó borromeano de 4. Tá? Ele é borromeano porque se você soltar qualquer um, eles se desfazem. Tá? Tá certo? A ideia qual é? É que esse quarto aqui, que é esse marrom, ele veio fazer uma suplência a um desinodamento da estrutura. O Santome é exatamente isso, é um quarto elo que veio, você tinha os três elos soltos, como era em Freud, e esse quarto elo, que é o Santome, vem fazer esse nodamento
das três dimensões. Tá? Isso também é polêmico, porque nem todo mundo aceita. Né? O próprio Lacan também, ele não desenvolve a ideia do quarto elo. No seminário seguinte, ele já não retoma muito o quarto elo. Mas, enfim, de todo modo, tem todo um desenvolvimento do Santome, que é uma... Veja que o próprio termo, para voltar para pegar o fio da meada, né? O próprio termo Santome é uma grafia antiga, anterior ao Renascimento. Que Lacan, antes do Renascimento, se usava o termo Santome para se referir a sintoma. Quem mudou a grafia foi o Rabelais, o poeta, né, escritor, que mudou a grafia no francês para Santome com SYP, né? Samptome, né? Se escreve assim em francês, né? E quando o Rabelais fez isso, ele fez como uma tentativa de injetar o grego no francês. O que é que o Lacan faz? O Lacan quer retomar a língua originária. Ele usa Santome para falar de algo que diz respeito à língua originária. Ele volta do grego para o francês, né? Para a língua originária do francês. É curioso isso, né? É como se fosse uma tentativa, da mesma maneira que, como se a língua fosse a língua originária, né? Então, a tentativa dele é voltar a isso. Então, o Santome, ele diz respeito, ele não está atrelado, diferentemente do sintoma, que é a ideia de sintoma metáfora, né? Ou a ideia do sintoma como sendo um sintoma letra, né? É diferente, o sintoma metáfora do sintoma letra. O sintoma metáfora, ele está atrelado à lógica da significação. O sintoma letra já não está mais atrelado à lógica da significação. Ele é uma grafia do gozo do corpo. E o santome também não está atrelado à lógica da significação. Ele é um dizer que inoda o real, simbólico e imaginário. Se o que inodava a estrutura, veja como é interessante, era o nome do pai e o falo, eram dois significantes, agora já não é mais. É um dizer que inoda, e veja bem, como eu estava falando, o Lacan está fazendo uma ultrapassagem, como disse a Simara, desde que ele se depara com o noborromeano e a ideia de RSI no 22, quando ele diz que isso aqui é a estrutura, ele está ultrapassando, de uma maneira muito importante, a ideia de estrutura em psicanálise. A ideia de neurose, psicose e perversões. Que é uma tradição psiquiátrica que a psicanálise manteve, Freud manteve, o próprio Lacan manteve, mas manteve de uma maneira diferenciada, né? Não como a psiquiatria. Mas agora, o Lacan está fazendo uma certa coisa um tanto quanto revolucionária, porque ele vai dizer que a estrutura é uniana. Né? Quer dizer, ele não abandona neurose, psicose e perversões, mas essas chamadas estruturas clínicas, elas vão ser explicadas a partir daqui, dos lapsos, né, e dos inodamentos possíveis. Tá? Então, veja que é uma outra forma de você encaminhar a clínica, por exemplo. Tá? Por exemplo, no seminário, a ideia de sintoma, não sintoma, a ideia de sintoma, ela passa a ser para Lacan uma categoria importantíssima na clínica, porque o sintoma vai ser aquilo que há de mais real no sujeito. No seminário 24, o Lacan chega a dizer que o sujeito, o fim de uma análise, o sujeito se identifica ao sintoma, e não ao sintoma, tá? Ao sintoma. Porque tem exatamente essa condição real do sintoma. Tem uma forma, porque o sintoma para Lacan passa a ser a forma como o sujeito goza. Né?
e não simplesmente uma metáfora, um significante metafórico. E aí o Lacan diz assim, de que o sujeito precisa, lá no 24, né? O sujeito precisa saber fazer com o seu sintoma, né? Como é que ele goza, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Eu acho que a gente meio que perdeu um pouco o fio da meada, mas, enfim. Alguma questão, alguma dúvida para vocês? Leonardo. Oi. Não, legal. Não, você vai comentar sobre a questão da estrutura, né? Que tem uma discussão sobre Lacan estruturalista e depois não, que não leva em conta a estrutura. Eu acho que ele toma a estrutura de um outro lugar, com a partir da topologia. Mas eu acho que está em jogo mesmo é a estrutura, só que é a estrutura real, simbólica e imaginária. Eu gosto muito do que a Angela Vorkado, não sei se você conhece, da UFM, que ela tem bastante coisas escritas sobre isso. E ela fez uma apresentação que eu participei, que ela vai pensar esse atamento, esse enodamento, como corpo, linguagem e gozo. Né? E isso é para a construção subjetiva do próprio sujeito, né? Incluindo ali o corpo, né? E os três registros. Então, eu acho que isso é uma questão, uma das coisas que eu venho pesquisando no mestrado, e toda vez que eu comento, por exemplo, todo mundo, mas que isso, você quer abandonar a neurose e psicose? Isso é o clássico. E eu vejo como que fica assim, um pouco de resistência, né? E a ideia não é abandonar, mas me parece que o Lacan vai botar neuro. Eu fiquei muito isso na minha cabeça no seminário 25, que ele vai questionar qual é a origem, qual é a natureza da neurose. E ele vai responder no momento de concluir que a natureza perguntar isso seria a mesma coisa de perguntar a natureza da natureza. Então, eu penso que já desde Freud, neurose e psicose são respostas subjetivas frente ao real, frente à não relação sexual. Entendeu? Mas eu acho que é uma ruptura com a psiquiatria clássica, né? Pensar uma sintomatologia borromiana, talvez. Tem um monte de gente aqui na fila, eu vou pedir só um tempinho para eu responder essa questão do Tadeu, que é importante, porque a partir daqui, Lacan nunca foi estruturalista, tá? Porque o estruturalismo implicava a ideia de que a estrutura se sobrepõe ao sujeito. E para Lacan e para a psicanálise nunca foi assim. Lacan trabalha com a estrutura de outra forma. Porque o sujeito, ele não é ultrapassado pela estrutura. O sujeito, ele é o efeito de uma falha da estrutura, e não da própria estrutura. É aquela história, né, de que o sujeito é produto do meio. Não. O sujeito, em psicanálise, é produto da falha do meio, da falha da estrutura. Tá? Então, a estrutura, em Lacan, se você pega aqui o Novo-Romeano, tá? Deixa eu tirar o quarto, nesse momento, Lacan está dizendo o quê? A estrutura é precária. Ela é... Eita, desfez. Bom, enfim, a cadeia borromeana. Ela é precária porque ela se sustenta no buraco. Você precisa supor uma falha originária, que ele, inclusive, Lacan vai generalizar a falha. Né? Veja, eu estava dizendo isso hoje de manhã, por coincidência, na sala de aula. A grande diferença de Lacan para Freud é que, para Lacan, a estrutura parte do buraco e não do um, parte do zero e não do um. Para Freud, e o Lacan faz essa crítica a Freud no seminário 22, né, no anterior, ele diz que Freud era religioso. Por quê? Porque Freud parte do pai. O Freud pega o pai e coloca lá no buraco. Né? E o Lacan diz que não, a gente não parte do pai. O pai, que o pai é o um, né? É o número um. Ele matematiza a coisa, inclusive. Nós partimos do buraco, a estrutura parte do buraco e não do um. Tá? A do um, porque isso aqui é um, né? O nó, propriamente dito, estou fazendo aqui, ele é um, não é? A do um, e o um é importante, inclusive, para a gente poder ter, por exemplo, identificação. Para ter identificação vem do um, mas o um parte do vazio e parte do zero. Ele já tinha dito isso com Frege, os matemáticos e tal. Tá? Então, eu estava dizendo isso, de que nada mais antirreligioso do que isso. Né? De que a estrutura não vem do pai ou não vem do nome do pai, não é sustentada por isso.
Ele, inclusive, vocês vão ver ele falando no seminário do que ele chama de uma perversion. Em francês, père é pai, né? Então ele escreve, tem perversion em francês e tem père, né? Pai, versão, né? Como se fosse a perversão escrita com o pai. Ele vai dizer isso, de que a perversão é essa versão que submete o sujeito a essa lógica do comum, né? Esse adormecimento do sujeito, vamos dizer assim. Então, nesse momento, Lacan está ultrapassando, se distanciando mais uma vez de Freud, que ele já tinha feito isso no seminário anterior, né, dizendo que o Freud era religioso, e ele está se perguntando, por exemplo, se é possível sustentar a estrutura sem o pai. Por que a gente precisa do pai? Né? Mais na frente, nas últimas lições, vocês vão ver essa famosa frase do Lacan. É preciso dispensar o pai, contanto que se possa fazer uso dele. Usar. E ele vai dizer o quê? O Joyce fez isso. O Joyce tinha uma foraclusão, de fato, do pai, e fez esse enodamento sem pai. Não? Será que é possível o sujeito fazer isso? A gente precisa de um santome. Tudo bem, a gente pode usar o santome pai, né? Por exemplo, que é mais ou menos o que o neurótico faz. Mas veja, é por isso que a realidade psíquica é religiosa, ele diz isso no RSI, né? Que a realidade psíquica está sustentada no pai, né? Na história do pai, do Édipo. Ele faz uma crítica severa ao Freud no ciclo 22, que a gente pode depois retornar a isso, né? Ele vai dizer que o Freud precisou da realidade psíquica e do Édipo para fazer esse enodamento, né? Mas, enfim, tem um monte de gente aqui, eu não sei mais quem começou a perguntar, se foi a Daniela ou foi o Lucas, quem perguntou primeiro, quem levantou a mão primeiro. Então, primeiras damas, tá, Lucas? Vai lá, Daniela. Oi, tudo bom? Tudo bem. Olha só, eu tenho um monte de pergunta, mas assim, o pior de tudo ainda para mim está essa diferenciação entre o sintoma e o sintoma. Você podia falar um pouquinho mais disso? Posso. Veja que já estava a ideia de falar sobre isso. Marcar um pouco mais essa diferença, né? Porque para mim está confuso. Assim, o sintoma, de certa forma, ele também é uma manifestação de gozo, né? É satisfação que não pode ser sentida como tal, né? Freud diz isso lá. O sintoma, bom, você tem várias concepções de sintoma. Por exemplo, você tem a famosa concepção do sintoma metáfora, que é o sintoma freudiano, né, que eu acabei de falar, que é essa ideia de uma ideia substitutiva e tal, né? No seminário 16, o Lacan apresenta uma outra concepção de sintoma, que eu digo que é o sintoma sinal. O que é o sintoma sinal? Ele vai dizer, o sintoma é aquilo que sinaliza que algo não anda bem. Inclusive, é um seminário em que ele vai dizer que quem inventou o sintoma foi o Marx. Você lembra disso? Né? O Marx, por que o Marx inventou o sintoma? Porque foi o Marx que diagnosticou um tratamento, uma impossibilidade do saber absoluto hegeliano de dar conta do real da luta de classe. Né? O Marx chegou e disse, olha, esse papo de vocês quererem resolver tudo com o saber absoluto não rola porque tem um real aqui da luta de classe. Nós estamos brigando com isso até hoje, né? A luta de classe e tal. Então, o sintoma passou a ser isso, alguma coisa que sinaliza que algo não anda bem, que algo está errado. Não nem está errado, não está andando bem. Até que tem uma terceira definição de sintoma, e é sintoma, não sintoma, que é essa que eu falei para você. Você pegar a terceira e o RSI, ele aparece diferente, né? Na terceira, ele aparece como uma invasão do real no simbólico. No RSI, ele muda. E uma semana depois, ele muda. E vai dizer que é uma invasão do simbólico no real. O sintoma, ele é gozo por quê? Porque ele é o nome, uma nominação
que o sujeito dá para o que se passa com ele. Tá? O cavalo do Hans não tem sentido. É claro que o Freud vai dizer, é o pai. Né? A descrição do Freud todo, mas é uma interpretação meio cabreira, né? Quer dizer, é complicado. Hoje, por exemplo, ficou cansativa essa interpretação, né? Na clínica, inclusive, de que o cavalo é o pai, por exemplo. Né? Não, não é bem isso. Né? Tudo bem que numa perspectiva simbólica imaginária, você poderia até pensar qual é a suplência que o cavalo faz ao nome do pai. Né? O Hans precisou inventar, como o pai do Hans era meio frágil, vamos dizer assim, né? O Hans precisou inventar um cavalo para nominar, para fazer uma suplência ao ataque que ele estava sofrendo. Hoje, numa supervisão, um estagiário na universidade estava dizendo isso, de que a paciente, quando escuta determinadas vozes, reza e passa. Né? Quer dizer, você convoca o nome do pai, o outro está ali escutando, essas coisas passam. Né? Pode passar? Pode ter esse efeito. Né? Mas tem alguma coisa que vem do real que está atacando essa pessoa. Entendeu? Então, é uma forma de você dar uma nominação a esse ataque que você está sofrendo do próprio corpo. Né? Então, por isso que o sintoma é uma nominação simbólica do real. Né? É um nome que você dá ao real. Por isso que é interessante, a mesma coisa com o Homem dos Lobos. Né? O Homem dos Lobos, é curioso como o Homem dos Lobos virou nome, né? Virou nome mesmo. Porque ele chega a outra psicanalista, na Brunswick, né? O nome dela, o primeiro nome, Ruth, a Ruth Brunswick, né? Foi a segunda na lista, depois do Freud foi ela, o Freud mandou para ela, né? E ele chega para ela e diz, eu sou o Homem dos Lobos. Né? Ele chega se nomeando. Okay? Então, o sintoma é isso. Tá? O sintoma você tem que supor que, como essa estrutura é precária, ela, pelo menos é assim que Lacan vai dizer, essa falha da estrutura, o Ferenczi também diz isso, a falha da estrutura precisa supor que tem um enodamento. O que é que inoda isso aqui? Tá? Não é mais ponto, porque isso aqui não tem ponto. Vou só mostrar para você aqui. Deixa eu tirar o quarto elo, que aqui está um nó de 4. Veja que o que caracteriza a cadeia borromeana é o fato de que ela não tem ponto. Oxe. Lucas, deixa o Lucas perguntar enquanto eu faço o nó aqui. Diga aí, Lucas. Posso só falar uma coisa, então, Leonardo, que eu não sei se estou conseguindo extrair aqui da tua fala, é o seguinte, o sintoma, ele é uma nominação, assim como a angústia e a inibição, certo? Certo. Né? Que é aquela entrada lá do simbólico no real, do imaginário no simbólico, enfim, aquela coisa. Então, é uma nominação, o sintoma é uma nominação. E o sintoma, ele já... Deixa eu só lhe interromper, porque isso é importante. A nominação, inibição, sintoma e angústia não são quarto elo. E aí entra pois é outra polêmica. Não porque, são. O Chestman, ele usa isso como um quarto elo. Não são quarto elos. Tá? Lá no RSI, por exemplo, são entradas de uma dimensão na outra. Sim. Não é um quarto elo. É uma intrusão, uma intrusão de uma dimensão na outra, beleza. E o sintoma é um quarto elo. É o quarto elo. Né? No caso, é o quarto elo que reforça o simbólico. Né? E que reforça o simbólico. Tá. Você tem que considerar a polêmica que eu disse aqui para o cabelo. Né? Veja que aqui não tem cruzamento. Tá?
não tem interpenetração, eles não estão amarrados. Uhum. O vermelho não está dentro do verde, porque se eu puxar, você vê que ele não está dentro, né? A mesma coisa, não tem penetração. Isso é, como diz o Lacan, a maior prova de que a relação sexual não existe. Eles não estão penetrados, eles estão inodados, mas, curiosamente, não é como no olímpico. O nó olímpico, que é um negócio assim, né? Você enfia um dentro do outro, tem penetração, né? Uhum. O Lacan trabalhou com o nó olímpico no Seminário 21, que aí ele dizia lá que era o nó do... Isso aqui é um nó olímpico, veja que tem penetração, Uhum. tá? Um dentro do outro, tá? Ou Mas seja, no final das contas, o Santoma é de outra ordem. Ele não é uma nominação, ele é um quarto elo, ele é uma outra solução, de outra ordem. Eu de posso outra ordem, considerar dessa forma? de outra ordem. Ele está... Porque o sintoma, por exemplo, ele implica o S2, né? Implica uma certa condição do S2. Uhum. O sintoma, ele está numa certa suposição de o que é que inoda isso aqui. Uhum. Esse aqui é o real, como diz Lacan. E a pergunta de Lacan é o que é que inoda? Você pode, porque até então, a psicanálise dizia o quê? Quem inoda isso aqui é o pai. Uhum. O Lacan está tentando ultrapassar isso, né? Porque o Joyce ensinou a ele que é possível inodar isso sem o pai, Uhum. tá? Porque na neurose, por exemplo, você quer aquilo ali. Se tem pai, é neurótico. Se não tem, é psicótico. Uhum. Eu estou, obviamente, caricaturando, né? Sim. Mas, fora a oclusão do nome do pai, antigamente era assim, né? Fora a oclusão do nome do pai é psicose. Não tem saída. Não tinha saída, né? Agora, a coisa é um pouco diferente. Tá? Esse enodamento, ele pode ser feito sem necessariamente a utilização do pai. Quem é que faz? Aí o Lacan vai dizer, é um dizer. É um dizer que faz esse enodamento. O Lacan não fala que o Santome é o savoir-faire? Não era um pouco isso que você estava falando antes? De Não. saber, não, é outra coisa. Não, no seminário 24, ele vai dizer que você tem que savoir e faire com o sintoma. E não com o sintoma. Tem Tá? nada a ver com o Santome. Não, é um saber fazer com um sintoma. Ele vai dizer, inclusive, que isso é o fim da análise. É. É o fim da análise. Não é com o sintoma. Uhum. Tá. Lucas. No meio das coisas, você acabou colocando várias e várias outras perguntas, na verdade, né? Meu primeiro contato com os estudos borromianos, assim, né? E aí você acabou respondendo a primeira pergunta que eu tinha, e eu queria entender um pouco mais, na verdade, sobre essa coisa do saber dizer. É uma coisa que você comentou agora, Saber fazer. saber fazer. É. Eu anotei errado aqui. Qual que é essa diferença entre saber fazer na relação com o sintoma e com o sintoma? Porque Não, apareceu meio duplo, assim, né, na escuta. não, veja bem, o Lacan vai dizer isso no seminário 24, ele não vai estar falando do sintoma, tá? Curiosamente, ele não fala mais do sintoma no seminário 24, que é o próximo, tá? Ele vai dizer, é um savoir e faire, que é um saber fazer com o sintoma, tá? E não com o sintoma. Que é isso que o Lacan vai dizer, quer dizer, o sintoma como sendo, ele vai elevar o sintoma a uma condição clínica fundamental. Isso tem toda uma, isso que eu estava falando antes, né? Tem toda uma consequência na direção do tratamento. A psicanálise não está mais interessada em acabar com o sintoma. Porque, na verdade, é uma impossibilidade. Porque se você considera que o sintoma é a forma como o sujeito goza, e está aí exatamente isso que a Daniela estava falando, você tem que simplesmente saber fazer com isso. Né? Produzir um savoir e faire com isso. Isso não vai, você não vai parar de gozar. Isso é uma impossibilidade. Entende? Então, mas isso ele só vai desenvolver isso no seminário 24, que é o próximo, tá? Que ele vai estar falando, que é onde ele vai
produzir, voltar à questão da identificação que ele tinha anunciado no RSI, né? Vai falar do toro, vai usar o toro, fazer as... É muito interessante, ele vai fazer os reviramentos do toro, é um negócio complicado, mas muito, muito interessante. Tá? Oi, diga aí, Carol. Rapidinho, professor. Então, a interpretação, ela ganharia um outro lugar na clínica, assim, mais, aqui como ele fala no seminário 23, sobre a questão do equívoco. Exatamente. Veja que o Lacan, ele, com a ideia de la língua, ele vai estar exatamente a intervenção do analista, ele vai dizer isso, né? A única arma que você tem contra o sintoma é a equivocação. Porque a equivocação, ela implica a lalação de la língua. Ele vai trabalhar com isso. O Lacan passa a trabalhar muito com isso. Veja que, curiosamente, os seminários dele passam a ter esses títulos que são de la língua, né? Desde o encore, né? O encore, que é em francês, né? Que é ainda, está traduzido como mais ainda, mas é também no corpo, né? Encore, no corpo, em francês. O 21, né? Que é o Le Nom du Père, que ao mesmo tempo é os não tolos erram, e em francês é a mesma sonoridade. Le Nom du erram e Le Nom du Père. Os não tolos erram e os nomes do pai. Quer dizer, está vendo, Ítalo? A mesma coisa do Joyce. Como é que você vai traduzir isso para o português? Né? Não dá para você traduzir. Né? É uma brincadeira sonora no francês, que no português tem várias outras que a gente pode fazer. Né? Mas essa não dá. Né? Le nom du père. O que é que você está dizendo? Entende? Quer dizer, veja que isso na clínica ela é fundamental para a escuta do analista. Né? Se você diz, se alguém diz, né, o Le nom du père, o que é que ele está dizendo? Né? É os não tolos erram ou é o nome do pai? Né? O RSI é heresia. Né? Tem a heresia, porque tem a ver com isso. Né? Veja que é interessante, para voltar à história do imperialismo da língua e da antirreligião. Né? Lacan vai dizer isso, de que o nó é o negativo da religião. Né? Que era mais ou menos isso que eu estava dizendo para vocês. Nada mais antirreligioso do que você considerar que as coisas partem do buraco e não do Profano, né? profano. Ele lá, a primeira lição, eu acho, na segunda, ele vai brincar com a história do Adão, né? E ele vai dizer o quê? Que primeiro vem a Eva, né? Que ele faz uma brincadeira com a Evi, que Evi em francês é Eve, né? Evi, e Evi que é vida. Né? Ele faz a brincadeira. Primeiro veio Eva. Inclusive, outra heresia, né? Ele vai dizer, a mulher é o outro nome de Deus. Isso é muito curioso, né? Muito interessante, né? Porque é exatamente o nome do real, né? Já que a mulher não existe. Então, veja que são proposições, um tanto quanto subversivas de Lacan, né? Do ponto de vista, as consequências disso podem ser muito interessantes, né? Do ponto de vista clínico, até mesmo do ponto de vista político, né? Quer dizer, você se livrar a psicanálise desse ranço religioso que a gente encontra em Freud, né? Essa coisa do pai, do assassinato do pai e tal, né? E como o Lacan, de alguma maneira, tenta ultrapassar isso, né? E ele vê no Joyce uma, uma forma, né? Um cara que, de alguma maneira, conseguiu isso. Né? E aí ele tenta trazer isso para a clínica. Né? Como é que é? Como é que é? Né? Nós vamos, porque a grande questão é essa, né? Nós vamos ficar submetidos, veja a direção do tratamento muda por quê? Porque a questão que em Freud, isso tem toda uma discussão muito atual na psicanálise sobre isso, né? Sobre tem uma certa atualização da psicanálise, uma série de críticas que vem do estudo de gênero, dos estudos anticoloniais e etc., né? E que colocam a psicanálise em xeque, né? Sobre essa coisa religiosa do pai, etc.
que até pouco tempo, a clínica, até pouco tempo que eu digo, há uns 30, 40 anos atrás, né? Era um pouco essa história de que o sujeito precisava submeter à lei paterna. O que é que Lacan está dizendo agora? Você submeter à lei paterna é você submeter à perversão, a perversão no sentido a paiversão, né? Lacan está criticando isso, né? Quer dizer, a ideia de um sujeito se submeter ao sintoma pai, ao santome pai, implicaria essa coisa, esses acordos que a gente faz, né? Os acordos simbólicos religiosos que a gente faz, porque não é só a religião que faz isso, né? Alguém estava, acho que era a Simara, estava falando aí da psicologia e tal, né? Quer dizer, Jung é religioso, até, né, a alma. Mas ninguém fala mal do Jung, só fala mal da psicanálise, né? Mas, enfim, gente, são 10 e 10 no meu aqui. Não sei se tem mais alguma questão que vocês queiram, a gente pode depois retomar. Hoje foi uma coisa meio assim, explosão de ideias, né? Muitas questões. Na próxima vez a gente pode seguir um pouco mais o fio da meada para ficar mais. Não ficar muito joyciano, né? Tá bem? Tudo bem? E nos encontramos então daqui a 15 dias, ok? Leiam os textos, tragam as dúvidas de vocês, tá bom? No seminário. E comprem o cachimbo, limpador de cachimbo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. obrigada. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, professor. Muito obrigado. Tchau. Agora, como é que eu paro? Ah, pronto, gerenciar a gravação.